Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje finalmente chegou o dia da nossa Masterclass. Estou muito feliz, muito feliz mesmo com essa aula. Hoje estou dando a aula aqui do consultório. Fiz algumas lives durante a semana passada no nosso aquecimento aí para Masterclass, mas nunca tinha feito nenhuma aula, nenhuma live daqui, fora as mini lives do aquecimento. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês gostem dessa aula, tem muito conteúdo. Gente, coloquei tudo que dava pra pôr, eu coloquei aqui. Claro que eu vou tentar não fazer uma aula tão grande assim, mas eu agradeço se vocês ficarem, vocês comentarem, tirarem as dúvidas das caixinhas aí que me mandaram hoje. Eu vou abrir aqui, já tirei print das dúvidas para abrir no computador para poder ver, tá? Para poder olhar aqui. Então, mais pro final, depois da Masterclass, eu vou olhar. E daí o Luiz tá aqui também me ajudando, e daí ele vai me passar quais são as dúvidas que surgirem na live que vocês forem mandando, tá bom? Bom, gente, vou pedir pra vocês apertarem muito no coraçãozinho e enviarem pra todo mundo que vocês conhecem a live. Tem um moço que eu sigo, um homem que eu sigo, e ele fala assim, ó, se cada um enviar só pra 10 mil pessoas mais próximas, né? Pode ser, tá ótimo, não dá? Bom, então envia aí, me ajuda muito, gente, eu vou ficar muito feliz, tá? Eu realmente me dediquei muito, então agora vamos lá, né? Bom, então, na Masterclass de hoje, o que eu preparei para nós, né? A Masterclass de emagrecimento, ela veio com o objetivo de te ensinar o passo a passo. Então, o que é mais importante dentro do processo de emagrecimento? Por que eu pensei nisso? Justamente pelo fato de que quando nós estamos num processo de emagrecimento, principalmente aqui com a internet, Instagram, YouTube, Facebook, cada hora a gente tem uma coisa, cada hora nós temos um tipo de informação, cada hora nós vemos alguma pessoa falando alguma coisa, ora um medicamento, ora uma estratégia, ora uma técnica, né? Então são muitas coisas. Porém, a gente tem dentro do emagrecimento os pilares que vão fazer dele um emagrecimento efetivo, né? Porque todo mundo quer emagrecer, mas quer manter. Então, quem quer emagrecer necessariamente vai querer manter esse peso perdido, né? Porque ninguém quer ganhar. Mesmo que, por exemplo, você emagreça, perca uma quantidade de gordura corporal e daí depois volte a ganhar o peso na balança para fazer um ganho de massa magra, você não quer ganhar gordura, você quer ganhar massa magra, né? Então, o emagrecimento, que é sinônimo de perda de gordura, redução de percentual de gordura, vai sim querer ser uma coisa duradoura. Então, a gente quer eliminar esses quilos e não só perder, porque quem perde acha, né? Bom, então, primeiro falando dos pilares do emagrecimento. São 5 pilares que eu separei para nós conversarmos aqui. E para mim mesmo, se não tivessem outros pontos, são os 5 principais pilares. O primeiro pilar deles é o comportamento. O segundo pilar é a alimentação e todos os aspectos envolvidos na alimentação. O terceiro pilar vai ser a atividade física. O quarto pilar é o sono e o quinto pilar é água. Paula, por que a água não está inclusa dentro de alimentação e todos os aspectos que envolvem a alimentação? Justamente pelo fato de que a água é tão importante para o processo de emagrecimento que eu resolvi colocar ela separada, tá? Por quê? O que acontece? Quando nós pensamos aí no processo de emagrecimento, nós precisamos entender que, teoricamente, o emagrecimento ele é só dependente de déficit calórico. O que significa isso? Que, teoricamente, ele só é dependente da diferença entre o que nós comemos e o que nós gastamos. E se nós pensarmos na questão fisiológica, que seria a questão em relação ao nosso organismo, as coisas que nós estamos
né, acostumadas a estudar em bioquímica, enfim, nós como, né, eu como nutricionista, ou se tem mais algum profissional da área da saúde me assistindo, também vai entender o que nós estamos acostumados a estudar em relação ao processo de emagrecimento é justamente esse déficit calórico, tá? Mas para chegar nesse déficit calórico, nós temos que passar por todos esses 5 pontos. Vocês entendem que para você ter um ponto final, você tem que ter um caminho, por isso que esses pilares são tão importantes dentro do processo de emagrecimento, justamente pelo fato de que sem eles nós não vamos chegar no tão esperado, no tão necessário déficit calórico para perda de gordura, certo? Então, vou beber uma água, pedir para vocês clicarem no coraçãozinho, comentarem muito, coloquem as suas dúvidas. Quem estiver entrando aí também vai deixando as dúvidas e a gente vai conversando no final da live para tirar as dúvidas. Bom, então, vamos falar sobre o primeiro pilar agora. O comportamento. Por que ele é tão importante? Ele é importantíssimo porque não adianta você saber tudo que tem que comer, você dormir bem, você fazer atividade física, você saber que precisa dormir 8 horas por noite, que precisa tomar tanto de água, que precisa deixar de comer determinadas coisas, enfim, você pode saber de tudo isso. Do que adianta você saber e não fazer, né? Então, existe uma ponte entre conhecimento, que é o que eu vou também trazer aqui, e a mudança de comportamento, que daí é aonde vai precisar da sua ação. Que você termine essa live e saia e coloque em prática o que eu te ensinar aqui. Por quê? Para você colocar em prática, você precisa também de ferramentas para colocar em prática. Então, realmente vá e coloque isso e pense nisso. Em relação ao comportamento, como nós vamos abordar os pilares do emagrecimento, a mente emagrecedora e a alimentação emagrecedora, eu vou falar agora sobre o comportamento, aí depois eu vou passar nos outros pontos e daí a gente entra na mente emagrecedora, que vai ser mais profundo também em relação ao comportamento, porque a mente e o comportamento estão 100% relacionados, tá? Então, para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos também aproveitar, gostar, curtir o processo de emagrecimento. E o que isso significa, Paula? Que você precisa curtir as pequenas conquistas. Então, é importantíssimo que você, ao conseguir dizer não para uma sobremesa, ao conseguir comer só um pedaço de alguma coisa, ao conseguir ir na academia todos os dias ou ir o número de vezes que você se propôs fazer atividade física, realmente colocar em prática e no final você se sentir feliz, ficar ofegante, isso tudo é importante. Quando chegar no final do dia, você tem que pensar, o que eu consegui de legal que vai me levar até o meu objetivo fazer hoje? Isso é muito, 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 muito importante, porque se você comemora o processo, se você comemora as pequenas vitórias e passa a repetir isso diariamente, você passa a gostar do processo. E gostar do processo é essencial, porque se você fica visando só o resultado, só o resultado, só o resultado, demora, gente, né? Por mais que você perca inicialmente uma quantidade boa de gordura, de peso, você vai demorar provavelmente para chegar no corpo dos sonhos, né? Que é o corpo que você mais quer aí. Então, você tem que comemorar essas pequenas conquistas. Só que para você entender tudo isso e conseguir saber fazer, conseguir colocar em prática, conseguir comemorar essas pequenas conquistas, primeiro você tem que saber aonde você quer chegar. Então, você vai anotar o seu objetivo, você vai colocar no papel. Eu quero emagrecer tantos quilos, tanto percentual de gordura eu quero chegar, eu quero entrar em determinada roupa, eu quero fazer determinada coisa. Isso é muito importante, gente, porque daí você concretiza para o seu cérebro. Agora, depois que você escreveu o seu porquê do processo de emagrecimento, você vai colocar
depois que você escreveu o seu objetivo no processo de emagrecimento, você vai colocar o porquê você quer atingir aquele objetivo. Daí vão entrar inúmeros pontos. Vamos entrar aí então a questão da autoestima, que é essencial para você ir bem no trabalho, para você conseguir ter um bom relacionamento. Não só relacionamento amoroso, não, gente. É importantíssimo para você também ter um bom relacionamento com você mesma, com as suas amigas, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sua vida em geral. Ela depende da sua autoestima. A sua produtividade vai mudar e tudo isso depende de como você está se sentindo. Se você não está se sentindo bem com o peso que você tem, com o aspecto físico que você tem, aí não vai ser algo que você vai conseguir atingir. Então, por isso é tão importante a questão estética, a questão do emagrecimento. É claro que não pode passar de um ponto, né, onde vira uma patologia, onde vira uma doença, porém, é muito importante que você entenda que estética sim importa. Então, essa questão da estética, da autoestima, tá tudo relacionado. Pode também ter a ver com uma questão, um problema de saúde, uma questão de saúde mesmo, não só que você já tenha alguma condição de saúde instalada, mas você pode, então, estar aí pensando no futuro, pensando na saúde que você quer ter daqui a alguns anos, e tudo isso você vai ver que vai fazer diferença no final das contas. Então, você precisa anotar o porquê você quer emagrecer, tá? Segundo ponto, que vai ser o segundo pilar do processo de emagrecimento, então, é a alimentação e todos os aspectos que vão envolver ela. Por quê? Saber o que você vai comer é fundamental, porque, claro que não adianta você, né, ter toda a vontade de agir, ter todas as questões envolvidas no agir e não conseguir saber o que você vai comer, porque é através da alimentação que você vai ter um emagrecimento saudável e duradouro. Mesmo que rápido, ele pode ser saudável e duradouro sim, tá? E aí, aqui no aspecto da alimentação, eu vou entrar um pouquinho depois, na hora que a gente falar da alimentação emagrecedora, do que comer para você emagrecer, tá? No terceiro ponto, então, no terceiro pilar do processo de emagrecimento, nós vamos falar da atividade física. E é uma coisa que pode ser um pouco polêmica sim, mas na minha opinião e na opinião, entre aspas, dos estudos, né, científicos, a atividade física, ela não gera emagrecimento, tá? Isso pode ser um pouco assustador, uma novidade, mas se você assiste os meus stories, você provavelmente já viu eu falando sobre isso. Porém, não quer dizer que a atividade física ela seja indispensável no processo de emagrecimento. Ela não promover emagrecimento não quer dizer que ela não é um pilar do processo de emagrecimento. E eu vou te ensinar o porquê agora. Justamente porque a atividade física ela vai atuar como um hábito angular. O que é um hábito angular, Paula? Hábito angular é quando algo que você faz que teoricamente não vai ter a ver com o seu processo, com o seu objetivo, que no caso é o processo de emagrecimento. Vamos dizer, né, segundo os estudos, teoricamente a atividade física não tem relação com o processo de emagrecimento, tá, gente? Não tô falando de saúde aqui. Saúde, ela é essencial. E claro, para você ter saúde, você tem que ter um percentual de gordura adequado, tá? Porém, aí, quando a gente fala de atividade física e processo de emagrecimento, então, se ela não tem uma relação direta, ela atua de forma indireta, fazendo com que, quando você vai fazer uma atividade física, uma academia, um crossfit, uma corrida, uma caminhada, uma luta, seja a atividade física que for, se você vai lá, você automaticamente tem mais vontade de cuidar da sua alimentação, de cuidar de outros hábitos que vão envolver uma alimentação saudável, você vai olhar mais para você vai perceber mais o que você está comendo de forma indireta, talvez isso nem seja de uma forma consciente. Sem contar que você também está convivendo com pessoas que vão pensar dessa forma, que vão cuidar mais da saúde, que vão cuidar mais da alimentação, que vão cuidar mais de todos os aspectos que envolvem uma vida saudável, tá?
Então, a atividade física ela atua como um hábito angular e isso é essencial no processo de emagrecimento. Porém, para emagrecer, você precisa fazer atividade física de forma inteligente. E por mais que ela não seja essencial, ela pode ser e ela é uma excelente aceleradora do processo de emagrecimento. Então, se você quer acelerar o seu processo de emagrecimento, você tem que fazer atividade física de forma inteligente. O que é fazer atividade física de forma inteligente? É associar um exercício de força com um exercício aeróbico. O exercício de força pode ser musculação, pode ser funcional, pode ser crossfit, pode ser calistenia, pode ser qualquer coisa que vai envolver ou o peso do seu corpo ou um peso externo, né? Então, esse exercício de força, essa musculação, essa academia, esse crossfit, vai causar o aumento da sua musculatura, então da sua quantidade de músculo corporal. Esse aumento da quantidade de músculo corporal vai gerar um aumento na sua TMB, na sua taxa metabólica basal. E isso significa que o seu gasto energético em repouso ele vai ser muito mais alto. E também significa que então você vai ter mais facilidade de gerar aquele déficit calórico, que foi o que eu falei que no final das contas é o que a gente está buscando no processo de emagrecimento. Por isso que é tão importante fazer musculação. Sem contar que quando nós olhamos para o prisma da saúde, a musculação, né, os músculos no caso, eles são essenciais para produção hormonal, para a questão envolvida em processos de envelhecimento, a questão envolvida na menopausa para as mulheres, ela vai melhorar a produção de hormônios da fome, da saciedade, questão cognitiva, tudo que você pensar vai ser melhor quando você tiver músculos, tá? Então é essencial que você faça musculação tanto para o processo de emagrecimento quanto para o processo de envelhecimento / saúde, tá? Já enviou para quem você acha que vai gostar da live? Nossa, tô ficando com a garganta seca, gente. Acho que é o ar-condicionado aqui, né? Aperta no coraçãozinho, manda sua dúvida aqui, que eu vou tirar as dúvidas no final da live, tá? E o exercício aeróbico. O que é o exercício aeróbico, Paula? O exercício aeróbico é corrida, caminhada, bicicleta. Até a bicicleta ela pode ter uma intermitência de um exercício mais anaeróbico, então um exercício de força. A gente pode conseguir unir aí, porque quando você coloca carga, ela dá esse estímulo diferente. Mas, de qualquer forma, o exercício aeróbico é o exercício que ele vai acelerar mais a tua frequência cardíaca. Então, quando o teu coração está batendo muito forte, quer dizer que você está estimulando aí o teu exercício aeróbico, tá? Esse exercício aeróbico, ele tem uma vantagem muito grande para o processo de emagrecimento se ele for utilizado da maneira certa. Por quê? O exercício aeróbico ele vai aumentar muito o teu gasto calórico do dia e não a tua taxa metabólica basal. Vocês conseguem entender a diferença? Quando a gente fala de taxa metabólica basal, nós estamos falando da questão que você vai perdurar por todos os dias da sua vida. Agora, independente se você fizer ou não alguma atividade. Agora, em relação ao aeróbico, ele vai durar só naquele dia e mais naquele momento também. Diferente, por exemplo, se você fizer um HIIT, né, um exercício aeróbico intervalado de alta intensidade, aí ele tem uma duração um pouquinho maior ao longo do dia, mas não passa daquele dia também, tá? Então, ele só tem uma influência na questão calórica daquele dia, basicamente, gente, para vocês entenderem. Só que essa influência de aumento de gasto de calorias naquele dia vai fazer com que você sinta muito mais fome. E essa fome que vai estar envolvida aí no processo do exercício aeróbico, ela precisa ser controlada com uma alimentação que vai favorecer o processo de emagrecimento. Então, se você associar o aeróbico com uma alimentação adequada, aí é maravilhoso, daí você vai conseguir resultados incríveis. Mas se você não tiver essa associação, aí você não vai ter um resultado legal, porque daí você vai sentir mais fome, vai comer mais. Se não comer as coisas adequadas, vai sentir mais fome ainda do que já sentiria. E daí o negócio vira um bolo só, tá? Quarto pilar do processo de emagrecimento, sono.
O sono, ele vai ser essencial para a questão de recuperação muscular, só que durante o sono nós fazemos a quebra de gordura, então nós temos o processo de lipólise que nós chamamos. Essa quebra de gordura vai ocorrer durante o sono e principalmente o que mais também vai afetar é o dia seguinte de uma noite mal dormida. Quando você tem uma noite mal dormida ou uma noite dormida de poucas horas, você tem uma alteração na questão cognitiva em relação às escolhas. Então, se você escolhe mal no outro dia por causa de uma noite de sono mal dormida, é muito esperado que isso ocorra. Agora, se você tiver isso ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, que seja, não sendo todo dia, tá tudo bem, tá? Não vai atrapalhar tanto. É o ideal? Não, o ideal é que nós tenhamos noites de sono adequadas sempre, né? Mas, às vezes, a gente também não consegue controlar. Tem uma festa, um evento, isso daí não vai trazer também tantos malefícios, tá? Mas é importante que você tenha uma regularidade no sono, que você durma bem, que você acorde descansada, que você tenha aí uma quantidade de horas adequadas, então pelo menos entre 6 e 8 horas de sono, para que você tenha uma recuperação muscular adequada, uma queima de gordura adequada durante o sono e também no outro dia você tenha o controle cognitivo das suas escolhas, tá? Só que também tem outro ponto. Se você dormir mal, você sente mais fome e consegue, né, como eu disse antes, dizer menos nãos, tá? Então isso vai influenciar muito no processo de emagrecimento, porque para emagrecer você vai precisar dizer não, seja em quantidade, seja em qualidade, seja em frequência. Mas você vai precisar dizer alguns nãos ou muitos nãos no processo de emagrecimento. Isso não pode ser pesado, não pode ser duro, né? Não pode ser ruim, mas vai acontecer, tá? A gente precisa ter isso em mente também. O quinto ponto, quinto pilar do processo de emagrecimento é a água. Por que a água é tão importante? Porque ela diminui a fome, ela aumenta a saciedade, ela vai participar dos transportes no nosso organismo, ela vai participar da formação da célula, ela vai participar da formação dos músculos. Então, se você quer ganhar músculo sem água, você esquece, tá? Ai, eu tô muito inchada, Paula, não tô me sentindo bem. Ah, mas eu não bebo água. Esquece, meu intestino tá preso, mas eu não bebo água. Esquece, não vai ter o que você fazer para melhorar teu intestino, para melhorar a tua concentração, para aumentar o teu ganho de massa magra, se você não beber água. Além de tudo, a falta de água vai te dar cansaço, dor de cabeça, piorar a TPM, vai dar irritação, vai te deixar estressado, vai te dar inúmeras consequências negativas, sem contar que ela vai aumentar muito a tua fome se você não beber água. Sabe aquela sensação que às vezes você tá morrendo de fome, você vai lá e toma um copo bem grande de água e passa? Não era fome, era sede. Então por isso é tão importante tomar muita água. Como que você vai saber quanto de água tomar? A gente vai falar mais sobre isso na parte que eu falar sobre a alimentação emagrecedora, tá? Bom, então... Desculpa, gente. Falamos aí sobre o processo dos pilares do emagrecimento. Se tiver alguma dúvida, a gente vai falar depois. Podem ficar bem tranquilas, tá? Não vou deixar ninguém aí com as dúvidas. E agora, vamos então falar sobre a mente emagrecedora, que é relativa ao primeiro pilar do processo de emagrecimento. Essa mente emagrecedora, ela é muito importante porque a primeira coisa, que é o mais importante em relação à mente emagrecedora, é que para emagrecer, você vai ter que mudar algumas coisas na sua rotina. Você vai ter que mudar algumas coisas ou muitas coisas na sua alimentação. Você vai ter que mudar padrões de pensamento. Porque se você começar uma dieta ou uma alimentação saudável, como você achar melhor de chamar, mas também eu também costumo chamar de dieta, porque dieta
é uma alimentação, é um estilo de vida, não quer dizer que é algo ruim, algo restritivo, tá? Mas, se você começar agora uma estratégia alimentar, um planejamento alimentar, uma dieta, uma reeducação alimentar, qualquer uma dessas opções, você vai precisar acreditar em você. Independente se for a 20ª vez que você está iniciando um processo ou se for a primeira vez. Eu acredito que muitas já passaram pelo processo de emagrecimento aqui, já foi mal sucedido ou foi bem sucedido, mas ainda tem muito para perder e não está conseguindo, né? Ou até pode ser que tenha alguém começando aqui. Mas se você está começando, você já ouviu muitas vezes que emagrecer é muito difícil, que ninguém consegue manter, que a pessoa ganha todo o peso de novo, né? Então, e isso vai reforçando na tua mente que é difícil, que você não vai conseguir, que você vai passar muito tempo tentando e você vai ficar todo o tempo remoendo esse pensamento. Só que sempre que houver dúvida se você vai conseguir ou não, você vai ficar se auto-sabotando. Então, a partir do momento que você falou, eu vou fazer isso, você vai fazer. Coloca na sua cabeça que você vai fazer. Isso quer dizer que você não vai errar? Isso quer dizer que você não vai sair do seu planejamento alimentar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai fazer. E fazer conta com sair do planejamento alimentar nesse caso, tá? E por que isso é importante? Justamente pelo padrão de comportamento que a gente cria. Porque para criar um padrão de comportamento, nós partimos do pensamento. Porque a primeira coisa que acontece é que nós vamos pensar em algo. Esse nosso pensamento vai aos poucos construir um comportamento. E aí você vai, alimentando esse comportamento e isso vira um padrão de comportamento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é alterar o teu pensamento, o teu padrão de pensamento, para alterar o teu padrão de comportamento. Então comece acreditando que você vai conseguir e que você enfim vai conseguir fazer o que você se propõe, tá? Além disso tudo, além dele alterar o padrão de comportamento, quando você pensa que você não vai fazer, você está criando um problema imaginário. Então, se você está criando um problema, a gente precisa de uma solução. Só que como é um problema imaginário, nós precisamos de uma solução imaginária. Por que é um problema imaginário, Paula? Porque você está tentando prever o futuro. Você nem sabe o que vai acontecer, você não sabe se aquilo vai se tornar realidade, você não vai conseguir mesmo dizer não para um doce que nem está ali na sua frente ainda. Você não sabe se você vai conseguir passar uma semana fazendo a dieta se nem ocorreu aquela semana ainda. Por isso que é um problema imaginário. Então, para problemas imaginários, nós precisamos de soluções imaginárias. Isso significa que no mesmo momento que você tiver esse padrão de pensamento, esse pensamento que vem à sua cabeça que você não vai conseguir, você já imagina uma solução. Ah, eu não vou conseguir. Ah, não, mas eu vou conseguir por causa disso, disso, disso. Ah, eu vou conseguir porque eu assisto os stories da Paula, porque eu acompanho a Paula, porque eu gosto do conteúdo dela, por as coisas que ela fala. Enfim, eu vou achar uma forma. Eu vou pesquisar, eu vou ler. Eu vou me distrair para não comer, tá? Então, todas essas coisas você vai ver que vão fazendo parte do processo, mas tudo vai realmente começar na mente emagrecedora, tá? Além disso, nós precisamos prestar atenção no que a gente vai comer, porque nós temos uma coisa chamada memória episódica e essa memória episódica, ela vai guardar todo e qualquer alimento que você consumir. Só que nós precisamos prestar atenção naquele momento que está acontecendo. Porque se você não prestar atenção naquele momento, você vai acabar, sim, ignorando, esquecendo o que você comeu. E isso pode resultar em uma supercompensação depois. Como que a gente resolve isso? Com um diário alimentar. Como que eu vou fazer diário alimentar, Paula? Você vai pegar uma folha de papel, vai escrever na folha de papel, segunda-feira. Aí você acordou,
você tomou lá um copo de água, aí você coloca um copo de água. Aí eu fui pra academia em jejum, voltou da academia, você comeu ovos, uma fatia de pão e café preto. 2 ovos, uma fatia de pão e uma xícara de café preto. Aí você vai escrever. Durante a manhã eu bebi tal coisa. Almoço, comi arroz, feijão, mandioca, bife bovino e salada de abobrinha, de alface e de chuchu, por exemplo, tá? Aí você vai fazer isso o seu dia todo, porque daí você não vai esquecer o que você comeu. E você sabe o quanto você comeu no final do dia. Aí assim você pode fazer um panorama geral da sua semana, do seu mês, para você saber se você realmente está seguindo o que você se propôs. Então o diário alimentar é uma ferramenta poderosíssima para você criar essa memória episódica em cima do que você come, tá? Mas além de tudo isso, a gente precisa comer devagar, tá? Para que você consiga também aproveitar o momento e criar a memória do momento, tá? E outra questão também envolvida aí nesse processo é a questão de não se martirizar. Então, o que eu faço após um dia inteiro de muita comilança, Paula? Nada. Só volta. Mas eu posso tentar fazer uma estratégia de compensação? Eu não sou contra estratégias de compensação, gente. Pelo contrário, eu acho que elas são muito benéficas. Mas tem que ter uma forma adequada de fazer, onde você sabe que você não vai se auto-sabotar com essa estratégia de compensação. Como que vai ser essa auto-sabotagem? Porque você sabe que a estratégia de compensação existe, você vai comer um pouquinho mais, tá? Então, você tem que sempre parar e pensar nisso. Mas quais estratégias de compensação você pode fazer? Jejum natural, tá? Sem passar fome, mas assim, comi muito no jantar. No outro dia eu acordei sem fome e normalmente eu tomo café da manhã, então nesse dia que eu acordei sem fome, eu não vou tomar café da manhã. Vou seguir a manhã inteira com água, com chá sem açúcar, café sem açúcar e vou fazer minha primeira refeição no almoço, tá? Outra estratégia de compensação, come doce. Então daí eu vou reduzir o carboidrato na próxima refeição, ou então se eu já sei que eu quero comer o doce, eu vou reduzir o carboidrato nessa refeição, sem aumentar as outras coisas da refeição, tá, gente? Se você for fazer uma compensação, você tem que manter as outras coisas na mesma quantidade, tá? Que daí se você aumenta não vai fazer muita diferença, né? Bom, então eu espero que tenha ficado clara essa questão da mente emagrecedora. Eu tentei trazer os principais pilares da mente emagrecedora, porque isso aqui é muito importante para o processo de comportamento, tá? De mudança de comportamento, gente. Eu acho assim que é o principal, porque como eu falei, se você juntar a mudança de comportamento com a aplicabilidade e a alimentação correta, a mudança de alimentação, não tem como dar errado, gente. Não tem. Tá? Vai dar certo, porque se você junta os dois, pode ter certeza que você vai conseguir mudança, vai conseguir emagrecer rápido e de forma duradoura, tá? Que é muito importante e saudável, né? Claro. Bom, e daí, quando a gente vai pro terceiro ponto que eu trouxe para abordar aqui na live, que é a alimentação emagrecedora, nós vamos falar de 3 pontos principais. E além de tudo, a alimentação e todos os aspectos que abordam ela é também o segundo pilar do processo de emagrecimento, como eu falei no começo, tá? Bom, deem like aí, gente, apertem o coraçãozinho, envia por favor essa live para quem você acha que vai gostar. Ainda dá tempo de se inscrever, de colocar o seu nome lá no link da Masterclass. Então, a hora que você sair aqui da live, vai lá, coloca o seu nomezinho para você receber o resumo da aula e também um bônus que eu vou falar no final, que é maravilhoso, tá? Mas aguardem que vocês vão ver qual o bônus que é, tá? Bom, então vamos falar da alimentação emagrecedora? A alimentação emagrecedora, como eu falei, ela envolve 3 aspectos importantes. O primeiro deles é a proteína. A proteína, ela ganhou um destaque especial semana passada, porque eu fiz uma live só sobre a proteína.
Então, uma mini live só sobre a proteína, falando que é uma coisa que você não pode de jeito nenhum deixar de consumir no seu processo de emagrecimento, tá? Quais são os alimentos que são fontes de proteína, Paula? As carnes de todos os tipos, então, carne suína, carne bovina, carne de frango, peixes e frutos do mar, também são todas carnes. As carnes que não são tão comuns, por exemplo, né? Então, nós vamos ter aí carneiro, vamos ter frango caipira, vamos ter pato, vamos ter coelho, codorna, todas essas são fontes de proteína, tá? Agora, quando a gente sai do grupo das carnes, nós vamos ter ovos de galinha, ovos de codorna, podendo ser em conserva ou não, e todos os ovos que você tiver acesso, tá? Além disso, nós vamos ter também as proteínas em pó, que são whey protein, proteína vegetal, proteína da carne, todas em pó, nós temos com sabores, cuidando sempre a questão dos ingredientes, é super importante e são ótimas fontes de proteína, podem te ajudar muito no processo de emagrecimento. E também nós vamos ter aí o presunto cru, que é uma fonte legal de proteína, é um embutido que eu acho interessante de você substituir do presunto normal também, tá? Bom, a proteína, ela precisa estar na sua alimentação por qual motivo? Porque ela vai promover liberação hormonal, que vai favorecer a tua saciedade, que vai favorecer a tua diminuição da fome e o controle da fome ao longo do dia. Sabe aquela fome noturna desesperadora que às vezes dá? Ou aquela compulsão alimentar que dá à noite? Pode ter sido por falta de proteína ao longo do teu dia, tá? Então ela é muito importante para controlar esses picos de fome, sem uma excessividade na liberação de insulina. Então, se você tem uma liberação de insulina muito grande, que é o hormônio que é secretado quando nós temos uma elevação de glicose sanguínea, nós vamos ter um favorecimento do ganho de gordura, se essa insulina estiver alta. Então, a proteína, por mais que ela aumente um pouco a insulina, ela não aumenta tanto quanto as fontes de carboidrato. Então, ela é muito importante para promover a saciedade. Sem contar que ela também vai ter aí participação essencial, primordial, necessária, indiscutível no processo de manutenção ou aumento da massa muscular. Então, para que aquele aumento da tua TMB aconteça lá em relação à atividade física, você precisa consumir proteína. Não adianta muito você fazer atividade física sem consumir proteína para ter aumento da massa muscular, tá? Bom, aí é importante que essa proteína ela componha pelo menos entre 1/4 e metade do seu prato e que ela esteja em todas as suas refeições. Então, eu vou fazer 2 refeições no dia, Paula. As 2 refeições têm que ter proteína, tá? Eu vou fazer 5 refeições no dia, Paula. As 5 refeições têm que ter proteína. De forma geral, é isso. Salvo em estratégias específicas, que pode ser em uma estratégia mais vegana, mais vegetariana, porém nós temos as proteínas vegetais, que vêm das leguminosas, então feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, e também, no caso dos vegetarianos, nós vamos ter os laticínios e os ovos, que podem ser utilizados, tá? Como fontes de proteína. Muito importante. Acordou? Come ovos. Toma um whey protein. Consome um iogurte. Ou coloca um pouquinho de leite até, se você for tolerante aos laticínios e puder consumir laticínios. Usa uma proteína vegetal. Faz uma panquequinha que tenha whey. Usa um colágeno, uma proteína sem sabor. São todas opções de proteína, gente, e precisa estar. Almoço, super fácil almoço, né? Carne de qualquer tipo, ovos. Lanche da tarde, ovos ou as mesmas opções do café da manhã também são super bem-vindas, tá? Ou pode comer carne de novo, assim como no café da manhã você pode, né? Também fazer uma panqueca, fazer uma preparação mais proteica, fazer um shake com whey protein, misturar ali, fazer um mingau com whey protein também. Ou você pode comer um iogurte que tenha acrescido proteína, pode acrescentar o tofu, que também é uma boa fonte de proteína. Então tudo isso pode estar inserido no seu dia a dia. Jantar, mesma coisa do almoço, tá? É simples.
Se vocês forem ver, é simples, tá? Mas pelo menos entre 1/4 e meio prato de proteína, tá? Claro que a quantidade de proteína ela vai variar. Se você tem uma atividade física intensa, você tem que consumir pelo menos meio prato, se você tiver atividade física intensa. Se você tiver uma atividade física moderada a leve, aí você consome meio prato, entre meio e 1/4 de prato, tá? Aí você consome essa quantidade, que vai ser uma quantidade suficiente para você, ok? Bom, aí na alimentação emagrecedora nós vamos ter, além disso tudo, os legumes e os vegetais, tá? Que eles têm que compor no mínimo meio prato. Então, em todas as refeições você tem que ter vegetais para suprir a quantidade de vitaminas, minerais e volume com baixo teor calórico, tá? Por isso que a gente tem que priorizar os legumes e os vegetais com baixa quantidade de amido, com baixa quantidade de carboidratos, porque daí eles não vão causar elevação de insulina, eles vão gerar muito nutriente, vitaminas e minerais, como eu falei, com um grande volume, baixa caloria. Isso favorece o processo de emagrecimento, acrescenta fibras para melhorar o teu processo intestinal, que também é muito importante no processo de emagrecimento, e aí você vai ter um controle calórico sem mexer tanto no volume da tua refeição, que é essencial, porque daí você consegue ir acostumando a mastigar mais, a ir reduzindo o volume, a encontrar um equilíbrio dentro dessa alimentação de forma prazerosa. Então é muito importante consumir legumes e vegetais. Quais são esses com baixo teor de carboidrato, Paula? Todas as folhas verdes, abóboras, abobrinha, tomate, cebola, vagem, pimentão, chuchu, berinjela, abobrinha, já falei, cenoura, beterraba e entre outras muitas opções, tá? E o terceiro ponto da nossa alimentação emagrecedora é então a água, né? Que eu fiquei de falar para vocês em relação à quantidade de água que nós íamos calcular, porque a importância da água eu já falei, que era o nosso quinto pilar do processo de emagrecimento. Então vocês vão calcular 35 ml por quilo de peso por dia. O que significa 35 ml por quilo de peso por dia, Paula? Como que você vai fazer isso? Você vai pegar, vamos supor que você pesa 60 quilos. Se você pesar 60 quilos, você vai multiplicar por 35, que é os 35 ml, vai dar 2,100 ml. Então, 2,100 ml dá quanto? 2 litros e 100 ao dia. É isso que você vai tomar. Você pode incluir na quantidade de água. Água normal, água com gás e preferencialmente essas duas. Mas dá pra incluir também chá sem açúcar se você for muito ruim de beber água, inclui chá sem açúcar. Mas lembra, gente, que você tem que fazer o que precisa ser feito para atingir os resultados que você quer, tá? E agora, como quarto ponto dentro da alimentação emagrecedora, nós vamos falar sobre as gorduras e os carboidratos. Vocês prestaram atenção que eu falei ali no momento da proteína e dos vegetais, que a proteína era entre 1/4 e meio prato e os vegetais era meio prato? O que sobra aí? Sobra 1/4 de prato no máximo, né? Esse 1/4 de prato é aonde vai estar o carboidrato e a gordura. Ou a gordura, tá? Então, eles são acessórios na sua alimentação. Como com moderação, nós não precisamos de muito carboidrato, salvo algumas exceções, como atletas e atletas de alto rendimento. Se você não for um atleta, você não vai precisar consumir muito carboidrato, ele pode ser um acessório na sua alimentação sem problema nenhum, tá? Assim como as gorduras. As gorduras, elas são riquíssimas em calorias com pouca quantidade. Então, pouca quantidade já vai fazer o efeito que ela precisa fazer no nosso corpo. As gorduras têm muitas funções que não são só fornecer energia dentro do corpo, então elas são essenciais, mas elas podem estar presentes de que forma? No preparo do alimento, na gordura da carne. Eu vou comer com a salada, os legumes com algumas sementinhas, com algumas castanhas. A mesma coisa posso fazer se você consumir laticínios, para comer com os laticínios um pouquinho da gordura. Eu posso acrescentar
um pedaço de chocolate amargo no meu dia, porque chocolate amargo vai ter gordura boa também. Então, é pouca coisa, tá? Pouquíssima coisa, porque se você exagerar, essas coisas vão te levar a não perder peso, tá? E agora, se você ouvir o que eu tenho pra te dizer, daqui 3 semanas você vai estar 4 quilos mais magra. E você vai estar com mais saúde, mais disposição, vai estar gostando do que você está vendo no espelho, tua autoestima vai estar melhor e você vai ter mudado seus hábitos. E eu sei, sim, que pode parecer muito bom para ser verdade, e eu também acharia que é muito bom para ser verdade, mas eu não acho, porque se eu não tivesse visto isso muitas vezes durante a minha carreira, se eu não tivesse passado por esse processo, eu também não acreditaria, mas eu passei. Eu vi e eu já ajudei várias mulheres a emagrecerem. Inclusive, aqui trouxe para vocês alguns depoimentos. Em apenas 3 semanas, eu tô apaixonada pelo seu programa. Você acredita que eu já perdi 5 quilos? Tô maravilhada. Eu emagreci 1 quilo e perdi 4 centímetros de abdômen. Foi depoimento de outra pessoa. Além de tudo, uma terceira aluna, redução de peso, medidas, mudança no paladar e melhora de disposição, foi o que ela relatou em também 3 semanas. Ela disse que estava muito satisfeita com o projeto, que superou as expectativas e que só tem a agradecer por cada aula, pela atenção e pela disponibilidade. E esse último depoimento que eu trouxe aqui para mostrar para vocês foi que, na verdade, ela falou: Paula, eu só indico você, eu falo super bem de você para todos, porque é verdade. Meu Deus, o tanto que eu descrevo, que você sempre está disponível e o melhor, você escuta, você entende o quanto é difícil parar de comer algo e vai indo no nosso tempo. É sensacional. Vocês viram que eu cheguei até a me engasgar um pouquinho, né? Porque eu realmente fico muito feliz com esses depoimentos. Mas a questão é, como que isso é possível, né? Porque se você vem de um histórico de algo que você sempre ouviu falar de que era tão difícil, você tem que fazer alguma coisa diferente do que você veio fazendo, do que você vê as outras pessoas fazendo. O que você tem que fazer então? Você tem que mapear o que você está fazendo, se você tem alguma falha, quais são as falhas, encontrar elas, traçar um plano e agir para mudar. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai sair do lugar. Você vai ficar exatamente do jeito que você tá, ou então sempre piora o nosso metabolismo a cada dieta que a gente faz. E na verdade, eu até sou um pouco como você, né? Um pouco, né? Na verdade, eu sou totalmente igual a você. Eu só queria emagrecer, eu só queria melhorar a autoestima, eu só queria me sentir melhor, eu só queria controlar a minha ansiedade. Eu só queria conseguir dizer não para as coisas que eu queria dizer não, que eu não queria que estivesse no meu dia a dia, que eu queria conseguir dizer não, porque eu me sentia incapaz de tentar inúmeras vezes e não conseguir fazer. Ou então eu até conseguia fazer por um tempo, mas eu emagreci e depois voltava a engordar. E eu passei muito tempo nisso, né? Eu passei quase 10 anos nesse rolo, né, mental, que me desgastou muito, me custou muitas horas na psicóloga. E por isso eu quis encontrar uma forma, uma maneira de mudar essa situação e acabar com isso. Então eu tive uma grande ideia para poder ajudar, e por isso que eu estou dividindo com você isso, justamente pelo fato de que eu quero que você tenha esse processo encurtado. Eu não quero que você passe por tudo que eu passei. Eu não quero que você demore todo o tempo que eu demorei para chegar aonde você chegou, né? E as pessoas acham que é fácil, que é simples. Não, gente, eu quero acabar com o seu sofrimento da mesma forma que eu acabei com o meu e que eu sempre acabo com os sofrimentos das pessoas que vêm até mim. Que várias mulheres que já passaram por mim sabem que deixaram de sofrer com o peso, com a autoestima, por conta dos meus cuidados. E as pessoas acham que para emagrecer rápido, você precisa ficar fazendo dieta maluca, que você precisa ficar restringindo, comendo comida ruim, comida insossa. E pior ainda, que você vai ter que passar fome para emagrecer. E que
que você vai ficar contando os dias para aquilo acabar. E quando acabar, você vai passar a voltar a comer tudo que você estava comendo, né? E isso, você acha mesmo que adianta? Porque não vai durar. Você não vai ter o ganho que você pode ter, porque se você não tiver um resultado para sempre, de que adianta passar por esse sofrimento? E mesmo se for para sempre, não tem que ser sofrido. Buscar o emagrecimento rápido, com uma alimentação prazerosa, que não é difícil e que vai fazer com que você aproveite cada conquista, que diariamente você vai comemorar os seus ganhos e saber manter esse peso perdido, é muito mais eficiente. E é justamente o que eu mostro diariamente nos meus stories e é o que eu falo diariamente para os meus e minhas pacientes. Porém, até agora, aqui nessa aula, é o que eu posso dar. Eu trouxe tudo que eu podia, gente. Senão eu ia ter que ficar aqui meses e meses, dando horas de aulas para vocês. Porque é impossível, é humanamente impossível que eu consiga compilar tudo em uma aula. E foi por isso que eu montei o Desafio PP do Emagrecimento. É um programa com passo a passo que vai te levar em 3 semanas a emagrecer até 4 quilos de forma rápida e duradoura. São 21 passos diários, 3 estratégias alimentares, uma por semana, um Instagram fechado para que você possa acompanhar o dia a dia, possa mostrar suplementos e possa ter uma interação comigo. São 4 aulas complementares, os pilares da alimentação saudável, a mentalidade para emagrecer, escolha o seu padrão alimentar e como manter após o final do projeto. Além de 2 e-books de receitas saudáveis e o melhor, na minha opinião, o melhor de todos, eu vou fazer com você. Eu vou aplicar todas as estratégias com você. Então, tudo que eu passar, eu vou falar pra você, ó, eu faço também isso aqui exatamente dessa forma, tá? E por que isso tudo funciona, gente? Porque aqui você vai conseguir mapear todos os problemas, você vai ter uma mente forte, você vai ter uma alimentação que vai estar segmentada para o teu processo de emagrecimento. Você vai saber como fazer isso e, principalmente, nós vamos viver juntas todas as intercorrências que podem acontecer nesse processo, porque sim, elas existem. E eu vou estar ali todo o tempo para ajudar você. Só que além de tudo isso, você também vai ganhar 5 bônus. O primeiro deles é live semanal para as dúvidas, que vai acontecer caso vocês, todas as participantes, tenham dúvidas. O segundo ponto é uma aula com uma psicóloga sobre os principais pontos de dificuldade no processo de emagrecimento. O terceiro bônus é um planner para o emagrecimento, que é justamente para o mapeamento de todas essas dificuldades. O bônus 4 é um guia de alimento industrializado e como você vai escolher. Você não precisa viver só na feira e no açougue. Você vai aprender a escolher alimento industrializado também. E o bônus 5 são 3 sugestões de listas de compras de acordo com cada estratégia alimentar. Tudo isso ia sair pelo menos por 290 uma consulta, 290 pelas aulas, R$100 para psicóloga, R$50 no guia de alimentos industrializados, R$50 para a lista de compras. Então tudo ia fechar em R$780. Só que eu estou fazendo para você que está assistindo aqui comigo, R$159. Então, você tem 3 opções a partir disso agora. A primeira delas é que você pode ignorar o produto, seguir tentando sozinho, né, e sabendo que não vai atingir. A segunda delas é procurar atingir um resultado, né, sem saber o que você está fazendo direito, sem saber para onde ir e ter uma grande chance de não atingir, porque se você está aqui é porque você provavelmente não atingiu ainda. E a terceira opção que você tem é comprar o produto, ver o que tem lá dentro, as aulas que já vão estar liberadas, o que vai estar liberado já e ter 100% dos riscos da sua transação garantidos, porque se em até 7 dias da sua compra você não gostar do produto e quiser o seu dinheiro de volta, você pode pedir o reembolso e você vai ter o seu dinheiro de volta, tá?
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass. E além de tudo, quem se inscreveu na Masterclass vai ganhar um super bônus de 20% de desconto, que o cupom você vai receber tanto no grupo do WhatsApp quanto no e-mail para comprar ali. O link da compra está na minha bio e também eu vou enviar no WhatsApp assim que acabar a live e vou pôr também nos stories, tá bom? Agradeço muito quem assistiu a live até aqui. Eu espero você no desafio PP do emagrecimento. Nós vamos juntas conquistar o seu objetivo, o meu objetivo, o nosso objetivo. Um beijo. Até a próxima live.